Então, senhoras e senhores, deixa eu só ajeitar a iluminação aqui. Tá muito claro, muito escuro. Tal. Pronto, pronto, pronto. Então, senhoras e senhores, muito bom dia. Eita, pô, coisei um negócio aqui. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras, senhores, senhoritas, senhoritas. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afenísia Freire, disciplina História. Tô aqui com o meu café, como sempre, né? Vou colocar para beber, porque barulhinho de café aqui gostoso. Enfim, a nossa aula de hoje é a respeito do capítulo 10. Então, pega o livro didático de vocês, página 94. A gente vai começar a falar a respeito dos hebreus, tá? E é o seguinte, é o capítulo 10, página 94, questão territorial e religiosidade do povo hebreu, que vai ser o nosso último assunto antes da prova de vocês, que vai ser o quê? Daqui a 2 semanas, se eu não me engano. Então a gente tem umas 3 aulas pela frente ainda, não sei, não lembro. Enfim, a gente começa da seguinte forma. Nos últimos anos, conflitos armados entre israelenses e palestinos na região do Oriente Médio, sobretudo na área denominada Faixa de Gaza, são assuntos de notícias frequentes. Há mais de 60 anos, esses povos disputam territórios que ambos consideram seus por direito, pelo fato de terem sido ocupados por seus antepassados. Os israelenses descendem dos hebreus, povo que na Idade Antiga viveu em diversas regiões do Oriente, mas foi na Palestina que se sedentarizou e desenvolveu grande parte de sua cultura. A história e a cultura do povo hebraico estão ligados à sua religião, que deu origem ao atual judaísmo. Sempre que a gente falar a respeito de sedentarização de um povo, vai ser a fixação desse povo em um determinado local, né? Como vocês sabem, alguns povos eram povos nômades, tudo. Explicações que a gente já deu até em aulas anteriores a respeito disso, os povos nômades ou seminômades, que eles vão em busca de determinados recursos naturais para sua subsistência, e a partir do momento que deixa de esses recursos, eles passam a não existirem mais em abundância, eles já não são mais suficientes para poder alimentar, para poder servir para colheita, para comércio, tal, daquele povo que se encontra em um determinado local, eles deixam esse local para trás para continuar em outro. Só que quando a gente fala em sedentarização, ele foi na Palestina que os hebreus, os israelenses, os hebreus, eles se sedentarizam e desenvolvem grande parte de sua cultura, porque é ali que eles vão fixar a moradia, porque essa quantidade de recursos naturais que lhes é dada acaba sendo constante. Então, é o suficiente para eles manterem a sua subsistência, terem a sua subsistência ali, a sua sobrevivência, subsistência é a ideia de existência mesmo, então, para que eles possam sobreviver ali, tanto na parte de se alimentar, de moradia, quanto para poder produzir para comércio, para vender, comprar, e eles conseguem se fixar em um determinado local. Então eles se sedentarizam nesse local. E então, o que a gente pode falar ainda, só uma questãozinha interessante disso daqui, é que essa faixa de Gaza, direto, a gente acaba vendo uma coisa ou outra que fala no jornal a respeito dessa disputa entre israelenses e palestinos, que eles não consideram os palestinos, a Palestina, como uma região autônoma. Eles não dão a liberdade aos palestinos de decidirem por si. Os israelenses, Israel acaba querendo tomar conta do território, decidir pelas coisas que acontecem lá na Palestina, e a Palestina quer essa autonomia, se tornar independente de Israel. Então há esse conflito que sobretudo nessa área que se chama de faixa de Gaza. E pronto. Na antiguidade, os hebreus migraram pelo Oriente em busca de melhores condições de vida. Dessa vez a estampa é diferente, minha caneca de café.
Na antiguidade, os hebreus migraram pelo Oriente em busca de melhores condições de vida. Após serem expulsos da Suméria, iniciaram a caminhada rumo à Palestina, que, de acordo com sua tradição, era a terra que Deus lhe havia prometido. Por quase 3 séculos, eles ocuparam essa região da Palestina, localizada entre as montanhas da Síria, o deserto da Arábia, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Como o solo palestino era pouco fértil, os hebreus, após enfrentarem um longo período de seca, aproximadamente 1700 a.C., migraram para áreas mais próximas ao delta do Rio Nilo. Delta do Rio Nilo, como a gente já explicou quando falamos sobre Egito, é aquela parte final do Rio Nilo que vai desembocar no Mar Mediterrâneo, que ele forma como se fosse um triângulo invertido, o triângulo que é o delta. Na língua grega, delta é esse desenho do triângulo, só que para cima, é normal, né? Mas a ideia de delta do Nilo aqui é justamente esse triângulo invertido, que é o local onde desemboca o Rio Nilo, de onde desce o Rio Nilo, até chegar no Mar Mediterrâneo, formando essa ramificação, esses vários afluentes do Rio Nilo até chegar no Mar Mediterrâneo. E aqui a gente pode ver na imagem, aí na página 95 mesmo, essa região onde se deu o êxodo dos hebreus, né? Depois a gente vai até explicar um pouco melhor a respeito disso, mas só para vocês terem uma ideia da localização onde eles acabaram se encontrando, né? A região de Canaã, a Península do Sinai, Cádiz, Berseba, Monte Sinai, a região do Rio Nilo e assim por diante. Eu já sobrevivi. Então pronto. Como eles estavam inicialmente nessa região durante quase 3 séculos, eles estiveram nessa região, que acabou sendo uma região um pouco mais desértica, é um local que não tinha rios. Vocês veem aqui, quando a gente falava, por exemplo, tanto dos povos egípcios quanto dos persas, havia uma influência muito grande dos rios e a fertilização nesses locais. O Egito, Rio Nilo. Então, a fertilização daquela região toda no entorno do Rio Nilo. O Império Persa, que surgiu inicialmente entre os rios Tigre e Eufrates. Então, toda essa região era fertilizada, o que facilitava para que eles tivessem um grande desenvolvimento agrícola, principalmente, né? Só que aqui, no caso dos hebreus, eles não vão passar por isso porque eles não vivem dentro de uma região que tenha rios que são rios permanentes. Talvez um rio ou outro perene, que é aquele que surge só durante um períodozinho do ano por conta da quantidade de chuvas, mas no geral esse local onde eles acabaram ocupando não tem uma possibilidade, não facilita para que eles tenham um terreno mais fértil, um terreno que eles possam produzir produtos agrícolas, né? E aí não é à toa que aqui fala a localização deles próximo, entre as montanhas da Síria, o deserto da Arábia, olha já só o próprio nome, o deserto da Arábia. Vocês lembram como era o deserto do Saara? A dificuldade que eles tinham para conseguir qualquer coisa, que era um local inóspito. A gente fala inóspito por quê? Porque eles não podem fixar residência, não há como se sedentarizar dentro do deserto. E aqui é a mesma coisa, deserto da Arábia, essa região das montanhas da Síria, uma região seca também, deserto da Arábia, região seca. E por mais que tenha alguma proximidade com o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, a localização acabava não facilitando para que eles pudessem ter um terreno fértil. E, ficava mais ou menos próximo do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho? Ficava, mas não próximo o suficiente para que eles conseguissem se aproveitar do que era fornecido por esses dois mares. Então, teve um determinado período em que eles começaram a enfrentar uma seca absurda, uma seca muito forte. Ele falou: galera, infelizmente não tá rolando da gente ficar por aqui. Vamos ter que
vazar, fugir, correr, abrir esqueci o nome da expressão, né? Abrir o gás, ó, abrir o gás, se picar daqui. E aí foi o que eles fizeram. Eles enfrentaram esse longo período de seca aproximadamente lá no ano de 1700 a.C. e aí eles começaram a migrar para a região, subindo ali a Península Arábica, para poder chegar um pouco mais perto do delta do Nilo, ali próximo do mar Mediterrâneo, próximo do delta do Nilo. De acordo com a narrativa religiosa contida tanto no Torá quanto na Bíblia, Torá é uma espécie de Bíblia também, é o livro sagrado do judaísmo, o Torá. Os hebreus migraram para o Egito porque os irmãos de José, filho preferido do patriarca Jacó, a galerinha que manja aí de Bíblia, manja de religião, tal, ó, esses nomes assim, vocês já vão fazendo ligação, tal, porque ó, Torá e a Bíblia eles têm uma ligação muito forte aí, viu? Então, os irmãos José, filho preferido do patriarca Jacó, enciumados, de ciúminho assim, é o filho preferido, ó, taca a bosta nele, miserável. Então, foi mal, gente, as piadas sem graça. Os irmãos de José, filho preferido do patriarca Jacó, enciumados, venderam-no a comerciantes de escravos. Pegou assim, véi, os próprios irmãos de Zezinho, gente boa aqui, tava lá de boa, só porque Jacó falou assim, vem cá meu filho, você, ó, os outros são legais, mas você é o filho, você é o cara, meu filho favorito. E aí então os irmãos dele simplesmente assim, véi, não rola não, painho dá preferência pra ele, na hora de fritar o bife, dá o bife pra ele, o nervo pra gente, o arroz sai assim mais gostosinho pra ele, com um salzinho pra gente, o que sobrou da feira, tá ligado? Então não tô gostando disso aí não. Vamos pegar Zé, vamos lá, vender pro comerciante de escravos. Que rolava, né? Os comerciantes passavam assim e tal. E aí, ó, pegaram José e foram lá a vender o bichinho para os comerciantes de escravos. E aí então Zé teria sido levado para o Egito, onde foi acusado injustamente por um crime que não cometera. Na prisão ele se tornou conhecido por interpretar sonho dos outros presos e até mesmo dos carcereiros. Ó, pronto, virou vidente, aí cartomante, José, o cartomante. Traga o seu amor de volta em 3 dias. Então, enquanto isso, o faraó Apop I estava intrigado havia algum tempo por um sonho que se repetia todas as noites e nenhum sacerdote havia sido capaz de decifrar. Vocês lembram quem são os sacerdotes, né? Sacerdotes são aquelas pessoas ligadas à religião, ligadas à espiritualidade, que geralmente são os principais representantes das igrejas. Então, como eles têm essa ligação mais espiritual, essa ligação teoricamente direta com Deus, cabia a eles essa confiança por parte do rei, inicialmente pelo menos, para que pudesse compreender esses sonhos, compreender essas ideias assim que estão mais dentro do mundo astral, né? Algo que a gente não está conseguindo entender em vida, aquilo que é palpável, que a gente possa tocar. Então o rei estava precisando disso, a Apop I, né? Estava precisando disso, o sacerdote não estava conseguindo decifrar nada. Aí o que é que a Apop fez? Chama o cartomante. Não, cadê? E o que é que era esse sonho? 7 vacas magras devoravam 7 vacas gordas. E mesmo assim, permaneciam magras. 7 vacas magras
comiam 7 vacas gordas, só que mesmo depois de comerem essas vacas gordas, elas continuavam magras. Um dos servidores de Apop primeiro lembrou-se da fama de Zé. Zé estava lá preso, lá no Egito. Faz assim, aí um dos servidores, uma dessas pessoas que eram ligadas ao Apop primeiro, fala assim, ó, Bium, chame Zé aí, porque a gente está precisando compreender uma parada que o Apop sonhou aí, que aquele negócio das vacas, a vaca magra da vaca gorda e continua magra e não sei o que, o babá da Pop já tá ficando doido nessa zorra. E aí pronto então, chama Zé, famosão, lá não sei o que, vou interpretar o seu sonho. Prontamente o hebreu interpretou o sonho como uma previsão. Videntes. O Egito passaria por 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de escassez. 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. O que significa? 7 anos de intensa prosperidade, de uma produção comercial, de uma produção de matéria-prima, de produtos agrícolas assim muito grande, e de repente, passados esses 7 anos, vão ser 7 anos de escassez, de recessão econômica, digamos assim, né? O faraó mostrou-se tão satisfeito com a interpretação que mandou construir celeiros para armazenar os alimentos durante o período de fartura, para que seu povo pudesse enfrentar o período de dificuldades. E ó que interessante, isso daí a gente já vai pegar, ó, voltando lá para o Egito, que a gente já tinha falado logo no início da unidade, a respeito dessa situação aqui, ó, de mandar construir celeiros para armazenar alimentos durante o período de fartura, para que seu povo pudesse enfrentar o período de dificuldade. Quem construía esses celeiros eram os escravos, juntamente com os camponeses. Não é? Pronto, beleza. Só que assim, a produção agrícola, a produção desses materiais por parte dos egípcios, uma parte serviria para alimentar as pessoas, a outra parte para o comércio, para poder vender essa troca de mercadorias, mas sempre teria que ter uma quantidade, uma X quantidade que eles separavam para poder guardar. E eles guardavam justamente nesses celeiros. Por quê? Tá aqui a explicação. Zé chegou e falou para a Pop, ó, vai rolar essa parada aí muito doida, então precisa ter uma atenção especial. Tem que ver isso daí, tá ok? E aí foi o que aconteceu. Libertou José, o Apop primeiro, ele vai libertar José a partir daí e o transformar em seus homens de confiança. A boa condição em que José passou a viver no Egito teria atraído crescente número de hebreus para lá. Então, os hebreus pegaram essa informação dessa fama de José. Pô, o cara saiu daqui como escravo, foi vendido para os comerciantes de escravos, para o comerciante de escravos que chegou, que levou o cara lá para o Egito. José virou prisioneiro por lá e de repente ele conseguiu se desenvolver, conseguiu ter um papo bacana, conseguiu reverter essa situação de escravidão e acabou se tornando uma pessoa de confiança do próprio rei. Então, pô, se um hebreu que saiu daqui nessa condição, chegando lá no Egito, ele teve condição, ele passou a ser respeitado, de repente, por que isso não pode acontecer com a gente também? A gente partir daqui, dessa região desértica, ali, né? Essa região da Palestina, para poder chegar lá no Egito e também conseguir prosperar. Vamos ver isso daí. E aí, então, foi o que aconteceu. Esse número crescente de hebreus indo lá para o Egito, né? Inicialmente, a convivência entre hebreus e egípcios foi pacífica, de boa, legalzinho. Mas a situação ela se modificou, ela modificou-se a partir de 1580. Então, você vê assim que a migração por parte dos hebreus,
da Palestina para o Egito começou mais ou menos lá em 1700, e aí em 1580 antes de Cristo, vai diminuindo. Você lembra que eu já expliquei isso também, né? Vai ser antes de Cristo, passados anos, ele vai diminuindo esse número, né? De 1700 até 1580, 120 anos. Vocês veem como é que funciona. E aí depois, quando a gente chega do ano 1 antes de Cristo para o ano 1 depois de Cristo, aí já começa a ir para frente, né? Até que a gente está em 2020. E aí, a partir de 1580, os hebreus eles passaram a ser perseguidos e escravizados no Egito. A escravização dos hebreus pelos egípcios pode ter sido por dois motivos. Pelo fato dos hebreus terem se aliados aos Ixos, povo que tinha invadido e dominado o Egito entre 1800 e 1700. Então os egípcios teriam sido espertinhos e falaram assim: não, galera, pode vir, pode chegar, não acontece nada não, sacaninha. E aí de repente os hebreus começaram a conviver lá, pacífico. Aí teve um determinado momento que os egípcios assim, sabe aquela galera que guarda rancor? Lembra quando daquela vez lá em 1800 sua galeria se juntou para dar de porrada na gente aqui? Agora você vai pagar o preço. Agora eu vou dar na cara de vocês, seus hebreus lazarentos miseráveis. Pronto. Aí, essa é uma das explicações, que os egípcios, rancorosos do jeito que eram, eles simplesmente chegaram assim, se lembraram daquilo que tinha acontecido há 120, 220 anos atrás e começaram a falar assim, ó, agora acabou essa palhaçada. O negócio de ser pacífico aqui não, vamos tacar a porrada em cima de vocês, transformar vocês hebreus em escravos nossos. Uma outra explicação foi para conter o aumento da população hebraica, cujo crescimento preocupava o governo egípcio. Já era tanto hebreu que estava chegando lá no Egito, que aí eles falam assim, ó, tem que botar um muro aí, tem que resolver esse negócio daí, porque não tá dando não, já é muito hebreu aqui, daqui a pouco vai ter mais hebreu do que egípcio, não rola, né? Não dá. Então, aí eles começaram a entrar em conflito e esses hebreus que já estavam lá, ou hebreus que tentavam chegar na região do Egito, ali no delta do Nilo, os egípcios eles começaram a falar, vem cá, vai virar escravo, viu? Se lenhou. Aqui a gente tem uma imagem bonitinha do Edward John Poynter, Israel no Egito, de 1867. A obra mostra aspectos da convivência entre os hebreus e egípcios. Os hebreus foram retratados trabalhando na construção das cidades de Pitom e Ramsés, já com a ideia de escravidão. Vocês veem aí, ó, quem costumava trabalhar na construção das pirâmides, quem é que costumava trabalhar na construção dos grandes templos, nas construções das obras públicas, eram geralmente os camponeses juntamente com escravos, sendo que havia uma quantidade muito maior de camponeses do que de escravos nesses locais. Mas você pegava boa parte dos escravos que tinham aprisionados naquele território e colocava para trabalhar nessas obras públicas. Tá? Sempre com os militares de olho lá, para eles não quererem dar um despertinho e acabarem fugindo, né? Por volta de 1250 a.C., os hebreus se livraram da opressão, fugindo do Egito. Segundo a narrativa religiosa, eles retornaram à Palestina, liderados por Moisés. Você vê, ó, só por volta de 1250 a.C. Então, se a situação tinha se modificado em 1580, e aí você vê, como eu falei, vai diminuindo. Chegou lá em 1250, ou seja, 330 anos depois dessa disputa toda entre hebreus e egípcios, dos egípcios sempre escravizando os hebreus, foi que os hebreus finalmente conseguiram se livrar dessa opressão. Eles começaram, ó, vazou o gás, ó, começaram a se sair, e aí dentro da narrativa religiosa, como a gente conhece hoje, eles foram retornar à Palestina.
lideradas por Moisés. E olha que interessante. A peregrinação, o significado de peregrinação, visita de fiéis a lugares considerados sagrados. A peregrinação pelo deserto teria durado 40 anos, durante os quais o povo hebraico se dividiu em várias tribos. Essa passagem da história hebraica é conhecida como Êxodo. Dê uma pesquisada lá depois no significado da palavra Êxodo, exatamente. Inclusive que já acontecem situações aqui no Brasil, a gente fala assim, êxodo rural, êxodo urbano, que era mais ou menos essa ideia da peregrinação, da saída do povo de um determinado local para outro, né? Só que esses foram 40 anos de peregrinação entre o Egito e a Palestina, liderado por Moisés. O que é que isso significa? Se ele tivesse com o GPS na mão, em menos de um dia conseguiria chegar. Não tinha, foi andando, se perdeu no caminho, não tinha ninguém para perguntar no posto de Piranga, né? Assim, para saber assim, não, e aí eu pego aqui reto, viro ali na terceira duna, né? Passo 4 dunas, depois onde tem aquele camelo ali eu viro à direita, né? E eu consigo chegar na Palestina. Não, aí é que nem homem, né? Quando tá dirigindo assim, tá perdido no caminho, ele nunca quer perguntar para ninguém assim, parar para perguntar assim, como é que chega em tal lugar? Não, vai assim, vou continuar, uma hora eu chego. Durante 40 anos ficou nessa bagaceira, até conseguir chegar lá só 40 anos depois, por volta de 1210 a.C., é que eles conseguiram finalmente chegar na Palestina. Enfim, a gente continua na próxima aula. Aqui a gente tem mais algumas coisinhas para falar a respeito dos povos hebreus. É isso, galera. Valeu, obrigado. Interessante. Para quem já assistiu, tem um filme bem legal, desenho, chamado O Príncipe do Egito. É animação sobre a história de Moisés, que viveu no Egito Antigo, no período que os hebreus permaneceram ali. Vocês podem encontrar esse filme, eu não sei se na Netflix tem, mas de repente vocês conseguirem encontrar esse filme Príncipe do Egito, dá para assistir e conseguir entender mais ou menos um pouquinho dessa ideia da cultura dos povos hebreus, que mais tarde a gente fala numa das aulas seguintes, a gente vai falar sobre essa parte cultural, sobre vestimenta, sobre o tipo de pensamento do povo em relação à religiosidade, em relação a várias coisas, né? E também vai entender um pouquinho sobre o Egito, aquilo que a gente já tinha falado até o momento. Aqui a gente vai repetir uma coisinha ou outra da semelhança dos hebreus com os egípcios, até porque eles conviveram juntos durante tanto tempo, acaba pegando parte dessa cultura, adota uma parte dessa cultura. Mas isso é para uma das próximas aulas. Beleza? Valeu, galera. Tchau.